não sou inspiração para sua vida. Eu sei, a frase choca um pouco. Ela foi proferida, se não me engano, pelo Vitor de Marco. Se você não sabe quem é, dá uma googada nele, é bem legal. E ele devia estar bem cansado quando falou isso. E eu confesso que eu também estou bem cansada. Nós, pessoas com deficiência, via de regra, não podemos colocar o pé para fora da nossa caixinha, que escutamos que somos inspiração, exemplo, como se fôssemos, assim, epopeias psicológicas ambulantes. E isso é chato. Tá, eu sei, você pode estar se sentindo muito feliz por estar vendo uma pessoa com deficiência destruindo todas as suas expectativas baixas, mas não é que nós sejamos um fenômeno, é só que você não conhece do assunto. E tudo bem, é só você parar de dizer que toda pessoa com deficiência vivendo a sua vida é um exemplo de inspiração e começar a entender quem a gente realmente é. Porque nós, pessoas com deficiência, podemos ser muito legais. Sério, algumas das pessoas mais bacanas que eu conheço são pessoas com deficiência. E não é porque elas tiveram uma epopeia emocional depois de serem pessoas com deficiência e aí se tornaram seres angelicais, seres iluminados, incapazes de serem babacas se quiserem. Não. Aliás, eu já conheci muita gente totalmente perversa, sem noção, totalmente sai correndo que esse trem não presta, que era deficiente. Então, assim, a gente precisa muito colocar a pessoa com deficiência na sua dimensão humana. A melhor forma de você avaliar e enxergar uma pessoa com deficiência é tirando a deficiência. Tira a deficiência da frente e analisa essa pessoa. Quem sugeriu para falar sobre o tema é o Daniel Damascena. O Daniel Damascena é pessoa cega. Ele é um rapaz super assim, bacana, simpático. Tem um canal aqui no YouTube, acho que é Daniel Damascena. Antes era Estudando no Escuro, mas eu acho que ele mudou o nome. E ele dá maravilhosas aulas de informática para cegos. Tá bom, ele dá aulas de informática para cegos porque ele é cego, então não dá muito para ele dar aula de informáticas para videntes. Mas a questão é, ele é muito bom. Ele tem uma didática muito massa. Ele é um dos melhores youtubers que eu conheço que gravam conteúdos para cegos. E com certeza, se ele gravasse conteúdos de tecnologia para pessoas que enxergam, ele também seria muito massa. Porque ele tem uma didática muito boa. Não é que a cegueira permitiu a ele ouvir melhor as vibrações da pedagogia e aí, não. Ele só tem esse talento porque ele se esforçou. Ele correu atrás. Foi ele que pediu para eu falar desse tema. E ele trouxe uma coisa que eu acho muito bacana. Superação é um pai de família sustentar a família o mês inteiro com um salário mínimo. E ninguém dá parabéns para ele. Isso é superação. Agora eu tá gravando um vídeo no YouTube, I'm sorry, não é superação. O OBS é bem acessível. Se eu tivesse tempo e disponibilidade para me dedicar, com certeza traria vídeos ainda melhores. Eu ter, sei lá, gente, casado e vivido com uma pessoa cega e ter a minha casa, a minha autonomia, desculpa, não é superação. A não ser que vocês queiram dizer que eu superei um monte de urubu que chegou falando que eu não podia, porque as pessoas amam dizer o que nós, pessoas com deficiência, podemos ou não fazer. A gente precisa ter muito namastê pra não sair por aí brigando. Porque tem hora que não adianta brigar, gente, as nossas atitudes mostram. Mas as pessoas amam dizer que a gente não consegue porque a gente não enxerga. E são as mesmas pessoas que vão dizer uau quando a gente consegue. E muitas vezes esse uau é uma forma de dizer, pois é, eu achei que você não conseguia, mas acho que a próxima você não vai conseguir. Gente, é batata! Eu parei de estudar em julho desse ano, então eu vou dizer, eu tinha esse conceito quando eu estava no 2º grau, agora que eu acabei as graduações eu vou falar. Sabe aquele professor que encontra a pessoa com deficiência na sala de aula e fala assim, nossa, parabéns de você estar aqui, nossa, você é um exemplo. É o professor que vai te dar trabalho. É o professor que não vai querer editar, é o professor que vai esquecer de te mandar a prova acessível, é o professor que vai pegar a nota baixa do colega e vai falar assim, nossa, Teja,
Biss tirou uma nota melhor do que a sua. E isso é preconceito. Isso é capacitismo. Não é legal. Então, no fundo, o grande exemplo de inspiração é irmão gêmeo do você não dá conta. E assim, tem tanta gente com deficiência dando conta de coisas cada vez mais interessantes que eu acho que talvez, só talvez, seja o momento das pessoas sem deficiência pararem de falar que a gente é exemplo e ver as suas réguas mesmo. Que régua que ela tá usando pra medir os outros. Tá uma régua muito pequenininha. Eu não caibo na sua régua. Te falo isso com muita tranquilidade, com muito respeito. Eu não caibo na sua régua, porque na verdade eu não sei quais são as minhas limitações. Tá, eu entendi, eu não enxergo, isso tá bem claro. Mas você entende que as limitações de uma pessoa, elas só são reconhecidas enquanto a gente está em contato com a vida? Você entende que você não pode realmente olhar para ninguém e dizer que essa pessoa é incapaz porque você acha pela cara dela, pelo corpo dela, pela família dela, ou sei lá, pelo que ela não é capaz? Isso é julgar, não é legal fazer isso, não é bacana. Eu sei que a gente tem um histórico muito sério, muito extenso, onde pessoas com deficiência eram segregadas da sociedade, jogadas em instituições assim que nasciam, porque coitada da família, não é? Tinha que continuar a sua vida e era muito duro para eles verem uma pessoa com deficiência todos os dias e a pessoa com deficiência ficar muito triste de ser o diferente. Então nós historicamente éramos colocados em instituição, éramos deixados na floresta para morrer e muitos perdíamos realmente todo o núcleo familiar porque ninguém queria ter nada a ver com alguém abertamente imperfeito, quando a regra é a gente fingir a todo custo uma perfeição. Eu não tenho essa chance. Quando eu entro no ambiente, a minha cegueira entra antes. Antes de eu abrir a boca, eu tenho um veredito sobre mim. E o que eu posso fazer é lutar para mudar essa perspectiva. E muitas vezes eu não consigo mesmo. Porque as pessoas elas não me veem. Elas só veem as próprias ideias. Elas não conseguem enxergar nem a mim, nem os meus amigos com deficiência. Tanto não conseguem que chamam de exemplo, quando a gente só tá vivendo a nossa vida mesmo. Né? A pessoa tá lá passeando com o cachorro. Nossa, tem um exemplo de inspiração. Oi? Desculpa, gente, é muito estranho. A pessoa tá lá, sei lá, gente, trampando. Nossa, tu é um exemplo. Não, eu sou uma pessoa trabalhando mesmo. E aí muita gente que merecia elogio não é elogiada. Eu lembro que um dia na faculdade eu tive uma professora que ela amava dizer que eu era um exemplo e blá blá blá. E, nossa, é muito cansativo. Sério, gente, é muito cansativo. Não façam isso. É muito cansativo. Aí ficava aquele nhenhenhen, ai, porque a Jobize é a inspiração. Ah, meu Deus. E tal, e um dia eu tava brava, eu tive um dia muito chato e eu falei assim, olha, a professora não tá legal. Porque aqui a gente tem fulano que trabalha o dia inteiro, chega aqui muitas vezes sem comer. Nenhum professor veio aqui na frente falar que ele é exemplo de inspiração. Aqui tem Beltrano que viaja todo dia para poder estudar. Às vezes o ônibus, o transporte que ele paga não vem e daí ele faz de tudo para vir para cá estudar, deixando o filho para trás, deixando família, deixando o pai doente e ninguém conta que ele é exemplo de inspiração. Aqui tem pessoa que estuda tendo tido uma educação básica muito ruim e às vezes não tem o hábito de leitura porque nunca teve essa oportunidade, chega aqui, tem que ler um monte de livro para uma prova e essa pessoa se esfalfa lendo com um dicionário do lado porque ela simplesmente não tem muito vocabulário e ninguém fala que essa pessoa é exemplo de inspiração. Aqui tem
Pessoas que de repente têm dislexia, que para ler um capítulo, um parágrafo é difícil pra caramba. E ninguém diz que ela é exemplo. E tem também uma pessoa que ela estuda e todo mundo puxa para baixo. Porque no meio em que ela está inserido, educação não vale nada. Sabe? Acham que para quem ela é, o primeiro grau tá bom demais. E mesmo assim ela vem. Tem gente que paga mensalidade com maior sacrifício, que tira muitas vezes do necessário para conseguir pagar isso aqui, e nenhum professor vem para cá falar que exemplo. Agora eu, mulher branca, cis, cheia de privilégio, fico aqui sendo chamada de exemplo só porque eu sou cega. Eu não sou exemplo, não. Eu tenho um monte de facilidades. Eu tenho facilidades aqui que um monte de gente não tem, e eu não falo isso para me jactar. Cada um tem a sua história, então é assim, ou todo mundo é exemplo ou ninguém é. Sabe? E eu não me arrependo de ter dito isso. E essa coisa de exemplo, ela realmente me chateia. Porque, na verdade, você cola um selo na nossa cara de oi, você não é um de nós. Se tem, sei lá, 30 pessoas se divertindo numa festa e só um cadeirante. Daí você vira pra esse cadeirante e fala, parabéns, você tá aqui se divertindo. Ele deixa de ser mais uma pessoa se divertindo na festa pra ser o cara da cadeira de rodas. Naquele momento você esvaziou toda a bola de inclusão. Não é justo. Eu sei que você não sabe. Eu sei que você não sabia. Eu sei que você não faz por mal. Eu realmente não acredito que as pessoas acordem e decidam ofender a gente. Eu não acredito que as pessoas queiram ser desagradáveis com a gente. Mas eu acho que talvez vocês possam ouvir a gente. Porque eu vivo nesse corpo vai fazer 40 anos. E eu ainda não sei quais são as minhas limitações todas. Algumas eu sei, outras eu vou descobrir com o tempo. E se eu não sei, como é que você vai saber? Ah, tá, eu não enxergo. Eu entendo isso. Mas isso não começa nem a contar a minha história. E a de nenhum dos meus colegas com deficiência visual, auditiva, intelectual, física, sabe? A gente é muito mais que os nossos corpos. Então, pensa 35 mil vezes antes de dizer que alguém é um exemplo de inspiração ou sei lá o quê. A gente pode fazer melhor que isso.